E hoje nós vamos falar um pouco, irmãos, justamente sobre o que deve estar no nosso foco. O tema da nossa mensagem é o cristocentrismo, ou seja, Cristo, propriamente, no centro de tudo nas nossas vidas, mas mais especificamente da pregação da palavra de Deus, da nossa meditação, da igreja. Cristo deve ser sempre o nosso centro, o nosso foco, o nosso maior exemplo, e é o que verdadeiramente importa. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos 10. Atos capítulo 10. É a passagem sobre o centurião Cornélio. E nós vamos poder observar esse fato da importância de Cristo na vida desse centurião, de Cornélio. É uma passagem meia longa, irmãos, mas eu vou evitar sair dessa passagem, tá? Para a gente não alongar mais ainda a mensagem, tá? A mensagem da quarta-feira a gente zela por ser um pouco mais compacta, né? Os irmãos vêm direto de serviço, no trabalho, chegam cansados, amanhã tem trabalho de novo. Então a gente vai tentar focar um pouquinho mais aqui, tá? Ser um pouquinho mais direto. Então eu vou dividir aqui a passagem em alguns trechos e a gente vai ler e tirar algumas lições na meditação em cada parte, tá ok? Então, aqui do versículo 1 a 8, inicialmente, nós vamos conhecer Cornélio e como Deus iniciou o trabalho ali na vida dele, nessa passagem, tá bom? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então aqui nós conhecemos esse personagem Cornélio. A Bíblia que ela deixa muito clara quando ela diz que Cornélio era um homem realmente bom. Ele era bondoso. Ele dava esmola às pessoas, ele ajudava aquela população que nem era o povo dele, né? Ele era um italiano e ele estava ali. E fala que ele, além de ser um homem realmente bom, de boas ações, fala que ele era realmente temente a Deus. Ele temia Deus. E até mesmo dá informação de que ele orava, né? Essa visão que ele teve foi após ele orar a Deus.
E aí nós olhamos e nós pensamos, bom, esse é um convertido? O que essa pessoa precisa? E aí, irmãos, nós temos a nossa primeira lição, que existem pessoas que são boas pessoas, de bons costumes, que têm um bom coração, que até mesmo respeitam a igreja. Você vai conversar e ela é coerente com a palavra de Deus, com os nossos conceitos. Mas existem pessoas que são boas nos seus costumes, mas elas mesmo assim precisam ouvir a verdadeira palavra de Deus. Esse homem, ele conhecia Deus, ele sabia da necessidade de orar, de fazer boas ações, mas ele não conhecia a Cristo. Ele não tinha a salvação de Cristo. Só o caminho. Achei que ele ia dar um grito aqui no nosso portão. Existem pessoas de bons costumes que precisam ouvir da palavra de Deus. Nós não podemos considerar simplesmente porque a pessoa tem boas ações que ela não precisa ouvir da palavra de Deus. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Eu tenho amigos que têm bom comportamento e aí simplesmente eu não levo a palavra de Deus para ele. Cara, ele já é bonzinho, eu não preciso repreender ele, não preciso tirar ele de vícios. Ele é uma pessoa de família. Irmãos, essa pessoa ela precisa tanto da palavra de Deus quanto uma pessoa criminosa, viciada. Não adianta ela ter uma boa vida, um bom costume. Ou ela até mesmo ser de uma família cristã, o que é muito comum. Muitas vezes, inclusive, nós deixamos de pregar o evangelho para as crianças da nossa igreja. Nós deixamos elas crescerem e achando simplesmente que ela vai automaticamente assimilar a palavra de Deus. Nós pregarmos Cristo para ela é fundamental. Ela precisa ter consciência da necessidade de arrependimento dos seus pecados e de Cristo na vida dela para a remissão dos pecados. Uma vida até mesmo religiosa, como esse homem tinha, não dá salvação. Ele aparentemente criava a família dele dentro da religião, ele orava, ele tinha a prática religiosa, mas ele não era um salvo ainda. Deus aqui mostra muito claramente que ele precisava ouvir da pregação. Versículo 9, ele diz assim, do 9 em diante. E no dia seguinte, indo eles, o seu soldado e os 2 servos, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda.
E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então aqui nós vemos uma visão de Pedro, e eu na minha mente muito pouco criativa, eu não consigo nem imaginar como é isso daqui, irmãos. Essas partes de visão, né, como das passagens de Daniel e tudo mais, eu não consigo nem entender. Ele começa a descrever as coisas e Pedro mesmo que viu aquilo tudo, ele não entendeu o que queria dizer, qual era o sentido daquilo. Pedro, como um judeu, ele foi criado com o ensinamento de que haviam certas carnes que ele não poderia comer. A lei judaica ela é muito clara quanto ao que pode comer e o que não pode, o que é puro e o que é imundo, o que deve ser consagrado a Deus e o que não pode. E ele sabia isso de cor. E de repente ele ouviu uma voz que mandava ele comer. Ele, rígido como ele era, e muito espontâneo, como nós já conhecemos o personagem, ele se negou. Jamais eu faria isso. E aí nós vemos que a voz repreende ele disso. O fato é que ele não estava entendendo aquilo, porque para ele era uma contradição. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com ensinamentos bíblicos que vão contra alguns conceitos que nós temos, algumas opiniões próprias, alguma rigidez que nós temos em algumas coisas. Não estou dizendo que nós devemos ser uma igreja supermoderna e aberta, como algumas têm sido por aí, aceitando coisas que vão abertamente contra os ensinamentos de Deus, mas nós devemos ter o nosso coração aberto para os ensinamentos verdadeiros de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos uma pregação ou nós lemos um texto que ela vai diretamente contra o nosso entendimento de algumas coisas. E é difícil para a gente lutar contra isso. Como, por exemplo, a Bíblia ela é muito clara de que o crente ele não deve se envolver na política. E muitas vezes na época da eleição nós ficamos com coceira, porque são coisas que mexem com a gente. Nós achamos injusto algumas coisas, nós achamos incoerente algumas coisas. E o nosso interior tem o desejo de lutar contra aquilo. Mas o ensinamento da palavra de Deus é que nós não devemos mexer com essas coisas. Nós devemos deixar o mundo cuidar dessas coisas. Nós devemos ter o nosso coração aberto para ser moldado por Deus. Será que hoje nós não temos algumas lições de Deus para nós mudarmos a nossa vida? E nós estamos rígidos quanto a isso? A visão de Pedro, fica claro para ele que havia algo que ele considerava imundo, mas que Deus traria para ele. Que Deus queria. Que Deus mesmo santificou. Demonstrando ali que Pedro teria que abrir mão
de algo que ele tinha no íntimo dele. Nós devemos tomar muito cuidado com os nossos preconceitos. E quando eu digo preconceito, a gente normalmente fala preconceito, as pessoas falam, lembram, pensam, né? Principalmente em quê? Na luta racial, preconceito entre nações. Mas não é só sobre isso. Nós temos preconceitos na nossa vida. Preconceitos que não estão na palavra de Deus. Eu me considero uma pessoa muito rígida. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, em mudar de opinião quanto às coisas. Eu sou muito decidido. Mas isso é muito perigoso. Porque às vezes nós temos opiniões que nós consideramos serem as corretas, e Deus vai mostrar na nossa vida que as coisas não são assim. Eu já me arrependi de muita coisa, que eu tive a opinião muito firme, muito rígida. Ah, não, se a pessoa tá agindo assim, ela não é uma crente. Ou se ela tá fazendo isso, eu que não vou perder meu tempo pregando para ela. Eu acho que tem algumas pessoas na minha vida que eu precisava reencontrar para conversar com elas de novo. As pessoas nem sabem, tá? Eu nunca falei nada para ela, mas no nosso íntimo a gente age assim. E isso não deixa de ser pecado. Não é porque eu não falei na cara dela, na frente dela. Olha, isso daí não é uma atitude cristã. Essa pessoa não é crente de verdade porque ela faz isso. Mais para frente, Deus me mostrou que as coisas não são bem assim. Nós precisamos estar dispostos a sermos moldados por Deus. Continuando aqui a passagem, irmãos, versículo 18. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aqui, quando nós vemos Pedro chegando com uma comitiva, além dos 3 homens que Cornélio tinha mandado, alguns irmãos foram juntamente com ele. Chegando lá, Cornélio tinha organizado um culto no lar dele. Ele demonstra aqui uma verdadeira vontade de aprender da palavra de Deus. Ele havia tido uma visão e aquilo realmente tinha mexido com ele. E ele queria não só ele mesmo entender, mas ele queria que os familiares e os amigos dele também ouvissem da palavra de Deus. E aí fica a lição para nós, irmãos, a importância do culto no lar. De nós desejarmos evangelizar as pessoas que estão à nossa volta. Nós muitas vezes deixamos de ter
o desejo de pregar a palavra para aqueles nossos familiares que não visitam a igreja, dos nossos amigos próximos, dos nossos vizinhos. E a gente vê aqui esse homem sedento em fazer isso. Ele mandou chamar Pedro e ele já deixou tudo preparado para ele chegar. Os cultos nos lares são importantes para a igreja. E nós devemos valorizar ele. Aqui no versículo 25 e 26, nós temos um acontecimento breve, mas que eu considero importante para o ensinamento bíblico. Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Então aqui nós começamos a propriamente entrar no nosso tema. Cristocentrismo. Cristo no centro. Esse homem, ele mandou chamar Pedro, e quando Pedro chegou, ele considerou que Pedro era muito importante. Que Pedro seria um profeta, que Pedro seria uma pessoa que traria luz a ele. Então a reação imediata desse homem foi se prostrar. Só que aqui, Pedro repreende ele, ensinando que não existe nenhum homem digno de adoração. Que nenhum homem deve ocupar a posição de Cristo. Por mais que fosse importante a presença de Pedro ali, e de fato era, Deus estava usando ele ali, Pedro era uma pessoa muito importante, assim como para nós hoje ele ainda é importante, ele não é digno de ser adorado. Pedro, em vida, ele recusou a adoração desse homem. E o que nós vemos é que na morte dele, a Igreja Católica o põe como digno de adoração, digno de devoção, né? Existem as pessoas devotas de São alguma coisa. O que quer dizer isso? Ela não é devota a Cristo. Ela é devota a um santo, a uma pessoa que viveu na Terra. Algumas pessoas, inclusive, questionáveis. Mas no caso aqui, Pedro era um homem de Deus. E nem ele se colocou como digno de ser adorado. Ele não era um santo da forma em que a Igreja Católica o coloca. Ele não se colocava como digno de devoção e adoração. Quando a Igreja Católica ela faz isso, ela está colocando uma pessoa à frente, no lugar da adoração a Cristo, ocupando o lugar de Cristo. Mas é verdade que a Igreja Católica não é a única a fazer isso. Outras fazem simplesmente de uma forma diferente. Se é Pedro ou se é qualquer outra coisa que ocupa o lugar de adoração a Cristo, isso é adoração a outra coisa. Isso não é cristianismo. Isso não é o verdadeiro evangelho. Isso não é a palavra de Deus. É o mesmo pecado. Outras igrejas colocam líderes religiosos no lugar. Não é incomum nós vemos isso, né?
as igrejas colocando o seu líder como uma posição de autoridade maior, como ele é que faz a santificação, a intercessão por nós, ele que tem o poder para curar, para tirar o nosso pecado. Homem nenhum tem essa posição. Mas nós devemos tomar cuidado para que nas nossas igrejas também não aconteça isso. E é possível isso acontecer? Sempre é possível. Nós falamos, existem algumas pessoas que para a nossa vivência cristã foram importantes. Tem pastores que ocupam essa posição, missionários, até mesmo mártires que sofreram para que o evangelho chegasse até nós. Mas essas pessoas, por vezes, nós colocamos em uma posição em que não é devida. Você pode gostar muito dos livros do Spurgeon, mas ele era um homem assim como nós. Eu gosto muito e eu tenho uma estima pelos ensinamentos, pelas coisas que deixaram Pastor Ross e Pastor Steve. Porque eles foram importantes para a nossa igreja. Mas eles também foram homens. E o que nós vemos é em nossas igrejas, muitas vezes as pessoas colocando isso como ensinamento. Às vezes nós vamos pregar e nós usamos o que como referência? Cuidado, tem que ser a Bíblia. Não guia sua pregação por um comentário bíblico. Não guia sua pregação pelos ensinamentos de uma pessoa num livro. Nós podemos fazer uso de livros, né? Nós, entre os moços, nós estamos pegando um livro para estudar. Isso não tem problema algum, desde que o centro seja a Bíblia, seja Cristo. Eu já vi gente contestando doutrina, falando, mas Rosa e Steve nos disseram isso ou aquilo. Ou não, porque o pastor Calvin fazia dessa forma. Cuidado, irmãos. Tem que estar na Bíblia. Se nós não soubermos simplesmente dizer aonde da Bíblia está ensinando aquilo, olha o perigo. Muitas coisas nós fazemos simplesmente porque o nosso pastor diz que é assim? Ou nós estamos buscando na palavra de Deus um embasamento? Entre os moços, nós estamos estudando sobre santidade. E a primeira coisa que nós temos que aprender sobre santidade é que nenhum homem é santo, no sentido de não cometer pecado. Todos os homens são pecadores. O autor do livro, eu sou, você é, minha esposa é, o pastor é, todos nós somos pecadores, sujeitos a cairmos em pecados. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se juntado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então aqui, Pedro de fato entendeu o que a visão dele queria dizer. Porque para ele aqueles homens eram imundos. Não eram dignos da palavra de Deus.
Mas o que a gente vê aqui é ele cedendo à vontade de Deus, compreendendo o que Deus queria na vida dele. E é assim que nós devemos ser também. Ele entendeu que a salvação não estava no judaísmo dele, não estava nos bons costumes dele, nas práticas dele, que o evangelho era para todos. Era para Cornélio, assim como é para nós. Nós devemos também compreender que a nossa salvação não é baseada nas nossas convicções, nos nossos pensamentos, e sim em Cristo. Somente em Cristo. Aqui nós vamos pular o versículo 30 a 32, porque é Cornélio contando novamente para Pedro tudo aquilo que nós já lemos, tá? Versículo 33, ele nos diz, né? Cornélio falando: "E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado." E abrindo Pedro a boca, disse: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável mas que é, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo." Então aqui nós temos o início propriamente da pregação de Pedro. E nós vemos ele iniciando o quê? Compartilhando o ensinamento que ele tinha tido. Assim como nós muitas vezes fazemos em nossas pregações, né? Nós começamos a mensagem refletindo sobre o que aquela passagem nos ensinou, o que ela nos traz, o que eu aprendi com aquilo. E ele afirma que Deus não faz acepção de pessoas. E isso hoje para nós é muito comum, mas para aquela época não era, porque eles estavam acostumados que o Deus era o Deus de Israel. Então isso para eles era uma novidade. Como se nós lermos aqui o livro de Atos, nós vamos ver algumas coisas acontecendo, alguns embates com relação a isso, tá? E aqui quando fala que Deus não faz acepção de pessoas, ele está falando de que Deus poderia salvar um centurião, um militar italiano que estava dominando o povo judeu, que estava ali impondo a sua nação sobre os judeus. E, irmão, se Deus podia salvar, transformar uma vida de uma pessoa nessa posição, ela pode salvar e transformar pessoas aqui hoje também, no nosso dia a dia, pessoas que nós temos vivência. Nós temos alguns irmãos que saíram de condições terrivelmente longe da palavra de Deus. Pessoas que afrontavam realmente a palavra de Deus e se converteram. E hoje são irmãos fiéis, que servem a Deus. Mas será que nós mesmos teríamos pregado para essas pessoas? Eu às vezes me pergunto se eu teria pregado para aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente refreia a palavra de Deus. Nós temos alguma oportunidade de falar a palavra de Deus a alguma pessoa e nós deixamos para lá. Porque nós consideramos a pessoa não digna de ouvir a palavra de Deus. Foi o que Jonas tentou fazer, né? Jonas fugiu porque ele não queria pregar a palavra de Deus para aquele povo. E Deus tocou na vida dele. Versículo 36, Pedro diz: "A palavra que ele enviou
aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então aqui, até fazendo um contraponto quanto que havia acontecido há pouco, de Cornélio ter se prostrado aos pés de Pedro, agora sim, ele apresenta Jesus e fala: esse é o Senhor de todos. Esse é o digno de ouvir de receber a adoração verdadeiramente. E aqui, irmãos, do versículo 37 ao 43, nós vemos o que é uma pregação cristocêntrica. Ele chegou em um lugar onde os homens temiam a Deus, faziam oração, ensinavam a sua família a servir a Deus também, a ter uma reverência a Deus, estavam ali prontos a ouvir da palavra de Deus, mas eles não conheciam a Cristo. E então, Pedro diz para eles, versículo 37, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído Jesus dos vivos, que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então aqui, resumidamente, nós vemos que Pedro expôs que Jesus anunciava a esse Jesus, antigamente, e Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, o batismo. Jesus curou os que eram oprimidos, não pelo império dos humanos, como os judeus esperavam, mas oprimidos pelo diabo. Que Jesus foi morto no madeiro, que ressuscitou e que mandou pregar. E que ele também, aqui nessa passagem, né, no versículo 41, que diz que Jesus ressuscitou e foi ter com os que comiam e bebiam juntamente com ele. Ou seja, ele foi amparar as aflições daqueles que viviam com ele antes. Ele diz ainda no final, no versículo 43, de que era desse Jesus que os profetas falavam. E o mais importante de tudo, de que as pessoas que creem nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então aqui, o que Pedro disse para ele era de que ele precisava entender quem era esse Cristo. A novidade que ele tinha para trazer para Cornélio era Cristo. Que Cristo veio, que Cristo viveu, e Cornélio já tinha ouvido falar
de Cristo, pelo que dá aqui a entender na palavra, né? Ele já era conhecido, mas Cornélio não tinha o entendimento de quem era Cristo, da importância de Cristo e da importância que ele tinha de crer em Cristo para perdão dos seus pecados. Não importava ele adorar a Deus, ele ter uma vida religiosa, se ele não entregasse a sua vida a Cristo, se ele não passasse a crer e a pregar a esse Cristo. E aqui na sequência, nós vemos que as pessoas ali se converteram, que Deus operou naquele lugar e que inclusive concedeu dons a eles justamente com o propósito de provar às pessoas ali, provar aos judeus que aqueles homens também eram dignos de ouvir da palavra de Deus, que o evangelho era para eles também. Por isso, naquela época, era muito importante esses dons, né? Com uma comprovação da bênção de Deus, da operação de Deus verdadeira ali. Irmãos, que nós possamos realmente pregar esse evangelho às pessoas. Esse evangelho que Pedro pregou aqui. Que nós possamos usar isso como exemplo do que é pregar a Cristo. Não que nós venhamos a ficar falando muitas vezes de coisas superficiais e deixar de pregar Cristo às pessoas necessitadas. Certamente aqui Cornélio tinha muitas coisas a aprender. Como um não-judeu, ele tinha muitos ensinamentos que ele precisava receber. Mas a primeira coisa que Pedro fez foi anunciar a Cristo para ele. Nós não devemos anunciar o como nós somos bons, como as minhas práticas são melhores, como o meu lar é melhor, como a minha igreja é mais santa, como eu sou algo melhor. Cristo deve ocupar o lugar principal na nossa vida, na nossa igreja e na nossa pregação. Que nós estejamos firmes em Cristo e não nas nossas convicções próprias. Amém? Vamos orar.